Endin sai de perto de Ferit para conversar com os convidados, e um deles pergunta por Dona Lema. Endin mente que ela está fora do país fazendo um tratamento e não pôde voltar, então foge para ficar perto de Fatosh. Selami volta e vê que a câmara fria está fechada, então pensa que a abestada da Nazi foi embora sem falar nada. Selami fecha a distribuidora, pensando que Nazi teve algum problema no casamento e foi resolver sem comprar as carnes. Demet só observa o homem deixando Nazi ainda mais trancada no galpão. Nazi termina de anotar tudo o que quer e vai embora, mas percebe que alguém fechou a porta com ela lá dentro. Nazi faz todo o esforço do mundo para arrastar, mas não adianta porque a porta está realmente trancada por fora. Nazi grita tentando avisar Selami que ficou presa, depois tenta pegar o celular para ligar para ele vir destrancá-la, mas não há sinal dentro da câmara e ela é obrigada a continuar gritando. Hakan visita o dono da oficina onde Rezu trabalhava, dissimulando que também não imaginava que ele era um criminoso. Isan chama o novo funcionário que contratou no lugar de Rezu. Tahir se apresenta para Hakan, sem o vilão fazer ideia que se trata de um detetive de Ferit. Ferit tenta ligar para Nazli. Asuman vê que a irmã não está recebendo as mensagens. Fatosh também não consegue se comunicar com ela, e conta para Ferit que Nazi disse que só ia demorar meia hora. Ferit acha mais fácil Nazi ter desistido de última hora. Nazi continua sem sinal, gritando e batendo na porta à toa, enquanto tenta ficar em movimento para se esquentar porque o frio aumenta cada vez mais na câmara. Ferit pensa que Nazi desligou o celular e fugiu para algum lugar onde ninguém sabe. Nazi tenta pensar positivo de que vai chegar ao casamento, mesmo que um pouco atrasada, enquanto o frio continua aumentando. Todos ficam preocupados por não fazerem ideia do que houve com Nazi, e os convidados começam a se inquietar com a demora. Nazi começa a ficar roxa e perder as forças de tanto frio, mas tenta aguentar o máximo que pode. Ferit decide ir embora para não passar mais vergonha, mas Asuman tenta impedir porque deve ter acontecido algo de verdade com a irmã. Ferit não acha o mesmo e pede para Endin inventar alguma coisa para os convidados, enquanto vai procurar Nazi em todos os lugares que puder. Demet chega em casa nervosa após atentar contra a vida de Nazi. Isan conta que Tahir foi muito recomendado porque sabe trabalhar bem com os carros antigos e novos. Hakan se agrada e chama Tahir para explicar que precisa de uma atenção especial quando manda seus carros para fazer manutenção, pois como é um empresário cobiçado, às vezes tentam sabotá-lo e precisa de cuidado para verificar se não colocaram qualquer coisa suspeita para fazer mal a ele. Tahir menciona que pode até ajudar a revidar os ataques que Hakan sofre, tentando tirar algum nome da boca dele. Asuman tem a ideia de ligar para Dennis, então Fatosh toma a atitude. Dennis quase não atende porque está tocando alto, mas consegue ouvir. Fatosh pergunta se ele sabe algo da amiga porque até agora ela não apareceu para se casar, mas Dennis não tem a menor ideia e fica curioso com esse atraso dela. Tahir insiste de novo que é bom de briga e pode ajudar Hakan a acabar com os inimigos. Hakan fica desconfiado e finge que não é adepto de violência, então se despede e vai embora. Hakan comenta no carro para Bekir investigar esse mecânico curioso. Endin vai para casa de Ferit, que conta que não encontrou Nazi em canto nenhum e ela estragou todo o plano. Endin confia que Nazi terá uma boa explicação, mas Ferit está convencido de que ela pisou na bola e está saltitante por aí pensando no que fazer, mas a culpa é sua por ter confiado nela. Nazi aguarda ser encontrada enquanto sofre uma hipotermia. Manami comenta que achou Nazi um pouco estranha com esse casamento mesmo, mas Fatosh dissimula que é porque ela queria ficar logo com Bulut. Burak se esconde no restaurante para bisbilhotar. Dennis aparece e encontra as meninas falando de chamar a polícia para procurar Nazi. Hakan chega em casa e encontra Demet morrendo de dor de cabeça. Hakan brinca que vai dar um jeito na pessoa que tirou a paciência da esposa, mas nem vai ser preciso porque ela já deve ter matado ela. Demet faz uma cara de espanto, mas finge que não tem nada acontecendo. Hakan pergunta se ela já soube como foi o casamento, mas Demet finge que não também. Os vilões comentam sobre praticamente estarem perdendo o Bulut com esse casamento. Manami e Asuman ligam para algumas pessoas para perguntar sobre Nazi. Dennis decide ir para a distribuidora, ver se alguém sabe para onde Nazi foi depois de comprar as coisas. Fatosh fica de mandar o endereço do local para ele. Dennis tem certeza que vai encontrar a amada.
Demet termina de falar com uma conhecida e conta para Hakan que Nazli não apareceu no casamento com a desculpa de que estava passando mal. Hakan cai na risada com a desistência da mocinha na última hora e o fracasso de Ferit. Demet dissimula. Dennis chega ao açougue e encontra tudo fechado, então tenta olhar para ver se tem alguém lá dentro. Nazli passa mal e não consegue dar mais nenhum sinal de vida para alguém de fora. Dennis acha que não tem ninguém mesmo, então pega o carro para voltar, mas vislumbra o lenço jogado no chão. Dennis reconhece que é o de Nazli. Um segurança aparece e Dennis pede para ele abrir o local porque acha que tem alguém lá dentro. O segurança se recusa de início, mas Dennis parte para cima dele de desespero e consegue convencê-lo. Dennis entra e observa se tem algum lugar para entrar, então corre para a porta de uma câmara fria. Dennis abre e finalmente encontra Nazli jogada no chão quase morta. Nazli delira de fraqueza chamando por Ferit. Dennis salva a mocinha carregando-a no colo. Pouco depois, Nazli descansa na casa de Dennis. Dennis se despede do médico que analisou a mocinha e garantiu que ela vai ficar bem. Nazli acorda e pergunta como ficou trancada no galpão, mas Dennis não sabe dizer e pede para ela só descansar agora. Nazli relata como foi o apuro que passou e tenta levantar para ir se casar, mas Dennis conta que já desfizeram toda a cerimônia e todos foram para casa. Dennis recebe uma ligação de Demet e vai atender longe de Nazli. Demet quer saber se o irmão sabe a verdade do motivo de Nazli não ter se casado, já que é óbvio que inventaram que ela passou mal e não conseguiu ir. Dennis diz que Nazli está na casa dele agora, mas não explica mais nada. Demet fica aliviada por Nazli não ter morrido congelada, pois o importante era acabar com a graça de Ferit mesmo, e agora ele tem que saber que ela correu para os braços do rival amoroso. Ferit atende Demet e ela provoca o ex com o fato do casamento ser cancelado, deixando claro que ninguém acreditou na história de que a noiva passou mal. Ferit quase desliga na cara da chata, mas ela revela que sabe que Nazli está escondida na casa de Dennis se ele pode ir lá agora se quiser confirmar. Ferit parte para lá. Dennis pergunta por que Nazli achou que era uma boa ideia ir comprar peixe em vez de ir se arrumar para o casamento. Nazli justifica que queria deixar tudo organizado no restaurante, já que ia se ausentar no fim de semana para viajar com Ferit. Dennis sente que ela pode estar insegura com o casamento. Nazli desconversa e pergunta como Ferit estava quando soube o que aconteceu com ela. Dennis confessa que não ligou para ninguém avisando que a encontrou, fingindo que está mais preocupado em cuidar dela primeiro. Nazli é obrigada a se arrumar para ir embora dar um sinal de vida, mas antes Dennis vai atender alguém na porta. Ferit entra com paus e pedras para atacar Nazli, não dando chance dela se explicar porque já deduziu que ela desistiu do casamento e veio se esconder com o outro. Nazli pede para Dennis dar licença, mas ele sai a contragosto. Dennis fica com muita raiva por Ferit ter aparecido para estragar tudo outra vez. Ferit diz que não confia mais em Nazli e não vai acreditar em nada do que ela disser, acusando-a de ter desistido do plano e ainda ter contado tudo para o amiguinho Dennis. Nazli desiste de falar a verdade com esse tratamento e só diz que ficou confusa mesmo, mas não contou nada da farsa. Ferit pergunta se ela ainda pretende cumprir a promessa de ajuda a Bulut, e Nazli confirma. Dennis volta para dentro e encontra os dois saindo. Nazli comenta que até queria contar que quase morreu, mas já viu que não vale a pena. Mais tarde, os convidados voltam a se reunir, mas dessa vez na casa de Ferit. A Suman comenta com Manami que Nazli deu um perdido mesmo e foi parar na casa de Dennis. Ferit espera que não aconteça mais nada para acabar com o plano agora. Endin pergunta se o amigo realmente está se casando sem amor, ou até isso está fingindo também. Bulut atrapalha a conversa dizendo que vai se casar com Nazli porque é muito mais bonito que o tio. Nazli faz sua entrada triunfante e deixa todos deslumbrados com sua beleza, principalmente Ferit. Bulut pensa que Nazli não quis se casar mais cedo porque ele não estava, por isso mudou a hora para ele vir. Ferit recebe Nazli no fim do desfile, e finalmente eles poderão se casar.